Olá, olá pessoal. Vamos começar a nossa conversinha sobre coração, né? Coração é que é o contraposto do outro curso que eu fiz com vocês, né? Que é o câncer. O coração, eu escolhi ele como tema para a gente trocar uma ideinha agora, porque o coração ele nos ensina muito sobre metabolismo aeróbio. Pensa no coração como um atleta aeróbio que não para nunca, né? E hoje então nós conversamos, essa é a primeira aula, a aula tipo zero, né? Não é nem a 1, é a zero, onde eu vou trocar uma ideia com vocês sobre exatamente isso que está aqui na sua tela. O coração, com seus ventrículos e seu átrios, né, o que ele faz? O coração é uma espécie de bomba. E essa bomba ela é baseada na contração muscular. O coração tem o músculo esquelético, perdão, estriado. E esse músculo estriado ele contrai ritmadamente e ele recebe informação neuromoral para aumentar a velocidade de contração ou para reduzir de acordo com a demanda metabólica, principalmente de oxigênio. Aqui você tem as miofibrilas, que faz o que nós chamamos de sincício, né? E as intercomunicações. Quando você aciona seu coração, há uma despolarização. Essa despolarização faz com que você tenha a ativação de bomba de sódio e potássio. O seu ATP é quebrado, a sua miosina e sua actina elas vão ficar se ligando consecutivamente de uma forma mais contraída ou de uma forma mais relaxada. No caso, uma forma mais contraída, contraindo o coração, relaxando, relaxando o coração. Até de forma contraposta, né, quando o seu coração contrai, né, vamos imaginar assim o seu ventrículo esquerdo contraindo, ele vai jogar sangue, e então a sua artéria precisa fazer o que? Precisa dilatar, né? Então a sua artéria geralmente ela tem um sistema também que mantém um tônus, e quando você contrai seu coração, você ejeta o seu sangue, nós chamamos isso de débito cardíaco, quando você ejeta o seu sangue, e esse sangue passa pelo sistema circulatório, pelo arco aórtico, e antes disso ele entra para o próprio sistema coronariano, irrigando o próprio coração. Então, de forma até irônica, o coração é responsável pela sua própria circulação sanguínea, né? Então, o coração, quando ele ejeta o sangue, ele está num processo de contração. Quando aí ele pega o ventrículo esquerdo, relaxa, aí entra o sangue arterial que veio do átrio esquerdo, né? E cai lá dentro, e aí quando o coração contrai, você fecha as válvulas e ejeta o coração pela sua circulação sanguínea. Então, traduzindo em miúdos, o seu coração é um músculo estriado que contrai usando o metabolismo oxidativo. E o que é isso, né? O metabolismo oxidativo é aquele metabolismo onde você usa o oxigênio para gerar o seu ATP. Como todo músculo, o coração ele contrai e para essa contração ele precisa da quebra do trifosfato de adenosina, que é o ATP, gerando difosfato de adenosina. E aqui ele precisa também do famoso cálcio. Esse cálcio ele tem dois caminhos para entrar na sua célula. Ele entra no canal de cálcio tipo L ou ele está no seu retículo sarcoplasmático. Para otimizar essa função toda, você vê aqui a mitocôndria liberando o ATP e ela fica assim envolvendo a fibra. E aqui essas estruturas amareladas são parte do retículo sarcoplasmático. E o que o retículo sarcoplasmático faz? Ele joga em você o cálcio. Então ele libera o cálcio mais o ATP, mais a enzima ATPase, serão responsáveis pela ligação actina-miosina e, consequentemente, a contração do coração para que haja exação de sangue. Então o seu sangue, o seu coração, perdão, ele se enche, né? E ele pega e ejeta aquele seu sangue para o seu organismo. Você pode ter um excesso de enchimento ou falta de enchimento, ou mesmo durante o período de contração, você pode ter uma falha na contração, então você pode ter uma disfunção no enchimento do coração, né? E você pode ter uma disfunção na contração do coração. Isso vai fazer com que a sua circulação sanguínea seja deficitária.
E o coração ele tem uma frequência cardíaca, né, e ele tem o estado contraído que reflete na pressão arterial sistólica e o estado relaxado que reflete na pressão arterial diastólica. Basicamente, então, o coração é como se fosse uma bomba. Aqui você tem as miofibrilas, né, o núcleo do seu tecido. Você tem as mitocôndrias meio que circulando essas fibras, porque a mitocôndria é a fonte principal de energia para o seu coração. Então imagina assim, quando o seu coração precisa de ATP, quem fornece esse ATP, o trifosfato de adenosina, é a mitocôndria. Então toda a energia no coração ela se processa aqui, pelo menos mais de 90%, né? E a sua mitocôndria, então, fará o metabolismo oxidativo. Isso faz com que a sua mitocôndria precise, automaticamente o seu coração, precise de muito oxigênio, né? E também precise fazer moléculas antioxidantes. Por quê? Porque o metabolismo oxidativo pressupõe que você usa ou a glicólise aeróbia, ou o metabolismo oxidativo de ácidos graxos, ou você pega o lactato e converte a piruvato pela desidrogenase lática, ou você pega os corpos cetônicos e converte para acetilcoenzimar, ou você pega os seus aminoácidos e usa como substrato. Só que, qual é a diferença de uma glicólise anaeróbia que é típica do câncer? Esse metabolismo termina sempre em CO2 e água no seu coração. Então o seu coração ele usa a energia de uma forma tal que não sobra substrato para você fazer biossíntese. Às vezes o coração até faz biossíntese, mas quando ele faz biossíntese é sinal que tem alguma coisa que não está indo muito bem. Ele pode fazer o turnover, isso é o equilíbrio entre a biossíntese e o catabolismo. Quando ele faz o turnover, é uma troca de tecido normal. É como se você tivesse 1 kg de tecido trocando por 1 kg de tecido. Então você destrói 1 kg de proteína e faz 1 kg de proteína. Tecnicamente falando, eu estou usando um número aleatório, tá? Quando você começa a sintetizar mais do que você destrói, evidentemente que a gente espera que o tecido cresça. Isso pode acontecer com o seu coração? Pode. Seu coração pode sofrer o que nós chamamos de hipertrofia. Mas quando você destrói mais do que você sintetiza, você tem perda de tecido. Isso pode acontecer com o seu coração? Sim, seu coração pode sofrer a sarcopenia, né? E aí você tem essas duas hipóteses que são ruins para o seu paciente. Então imagina você, o seu coração com diminuição da capacidade miofibrilar, automaticamente ele vai injetar menos sangue pelo seu corpo. Automaticamente ele vai injetar menos sangue para ele mesmo. Ou você imagina seu coração com hipertrofia, vai faltar nutrientes para ele, vai faltar principalmente oxigênio. E aí ele entra em colapso também. Então você tem aqui essa distribuição de mitocôndrias, né, que ela visa exatamente fornecer o principal componente para o seu coração funcionar perfeitamente, né? Ela visa fornecer o ATP. É lógico que você deve considerar a presença do cálcio, né? É lógico que você tem que considerar outros fatores. Então você começa a imaginar assim, poxa, então quer dizer que para o meu coração funcionar, eu preciso ter uma mitocôndria funcionando perfeitamente. E para ter sua mitocôndria funcionando perfeitamente, você precisa de vitaminas, minerais, coenzimas. Vamos então começar a conversar exatamente sobre isso, né? O seu coração então está envolto nas mitocôndrias e está envolto pelo retículo sarcoplasmático. E ambos são associados à funcionalidade contrátil do seu coração. Mas o retículo sarcoplasmático, assim como libera cálcio para que haja contração da miosina actina, ele também capta cálcio para ter o relaxamento, né? Assim como o ATP deve ser refeito no local. Então começa a pensar que quando você quebra o ATP dentro das suas miofibrilas, você gera o ADP, que é o difosfato de adenosina. O normal é que eu pegue esse ADP, e refaça ATP. Mas vamos supor que você tem falta de ATP, né? Por quê? Porque você tem menos creatina fosfato? Por quê? Ou porque você tem menos creatina fosfato em si, ou porque você sintetizou menos ATP nas fontes, por exemplo, no caso do coração especificamente a mitocôndria.
Se você fez isso, o seu ATP não será refeito aqui no meio da miofibrila. Mas o seu tecido precisa de energia. Então ele vai fazer o quê? 2 ADPs, 2 difosfato de adenosinas, farão um ATP mais um AMP. E aí você terá mais um ATP para quebrar e gerar energia, mas você terá mais um AMP. Esse AMP, ele vai estimular o seu coração a fazer biogênese mitocondrial. Mas ao ser destruído, esse AMP também gerará radicais livres. Um dos caminhos que faz o coração sofrer muito é aquele processo que nós denominamos de isquemia e reperfusão. A isquemia e reperfusão é o quê? É a falta de oxigênio seguida pela oxigenação. Quando o oxigênio está em falta no seu coração, e o seu coração pode sofrer uma isquemia, por exemplo, por uma placa na sua coronária, ele vai quebrar o ATP e não vai refazer como deveria. Por quê? Porque falta oxigênio para suas mitocôndrias funcionarem perfeitamente. Faltou oxigênio para suas mitocôndrias funcionarem perfeitamente, o seu coração não vai fazer ATP como deveria. Não fazendo ATP como deveria, o seu coração não refará o ATP nas miofibrilas, né? Não refazendo ATP nas miofibrilas, o seu coração gerará a destruição da AMP, que é o resultado final. E a destruição da AMP gera ácido úrico e radicais livres. E não é que o ácido úrico é um marcador de risco cardiovascular? E não é também que em alguns pacientes, não todos, o allopurinol, que inibe esse processo de degradação, inibindo a xantina oxidutase, ela melhora a performance cardíaca? Esse ponto é um dado interessante porque quando a gente estuda metabolismo, a gente vê e sabe que é tudo interligado. Agora você vai pensar assim, poxa, mas então quer dizer que o meu coração ele só precisa fazer ATP numa velocidade necessária para manter a função cardíaca, ou seja, a contração do músculo. É como se fosse um atleta aeróbio que nunca parasse para descansar. Então você tem que fornecer todos os nutrientes para eles de uma forma constante. E também o outro nutriente fundamental que você fornece via pulmonar é o oxigênio. Então você pensa assim, poxa, mas eu preciso ter oxigênio para o meu coração funcionar perfeitamente? Claro. Por isso que quando um paciente é internado com insuficiência cardíaca, a presença de anemia é um prognóstico ruim. Mas qualquer produto que seja utilizado no metabolismo oxidativo, se estiver em falta, será ruim. Aí você vê aqueles estudos, né, que você já deve ter visto, falando assim, a carnitina funciona para insuficiência cardíaca. Carnitina não funciona. Então você vê tantos estudos mostrando que a carnitina funciona como não funciona. Em quem que a carnitina funcionará? Naqueles que têm deficiência de carnitina e que essa deficiência penaliza o metabolismo oxidativo. Que nós vamos estudar mais profundamente no próximo módulo, na próxima aula que eu vou dar para vocês. E o seu cardiomiócito, ele é uma célula que ele não é especializado em fazer síntese proteica, né? É uma célula que ele responde a neurotransmissores, né? A modulação neurohumoral, a norepinefrina, por exemplo. E ele faz o quê? Faz a sua contração, que é o papel fundamental dele. Quando o cálcio é liberado no retículo sarcoplasmático, esse cálcio estimula o metabolismo mitocondrial, mas também depois ele é captado. Ao mesmo tempo que ele estimula o metabolismo mitocondrial, ele estimula a contração muscular, a ligação miosina-octina que gasta o seu ATP. E o que então faz o coração? Como essa actina-miosina são ancoradas no citoesqueleto, que são ancoradas na membrana, quando o seu músculo contrai, essa célula como um todo se contrai, mas o tecido como um todo se contrai também. E aí você tem o que? A contração. Quando você tem a contração, chamamos esse efeito de inotropia positiva. Mas se você tem alterações metabólicas, você pode ter contrações de um lado e relaxamento de outro, ou contrações não sequenciais, nós chamamos de arritmia. Quando o seu coração ele precisa gerar biossíntese proteica para aumentar de tamanho, para compensar a falta de ATP no metabolismo oxidativo e aumenta a síntese no metabolismo anaeróbio,
Acontece como acontece no câncer, né? O tecido hipertrofia. Mas chega num ponto em que a falta de oxigênio pode levar o tecido à morte, diferentemente de um fibroblasto, por exemplo. Então, no seu coração, né, a especialização de contração é fundamental para que você tenha um investimento metabólico nessa área específica. Então, o seu músculo contrai, né? Esse músculo contraindo acumula nele mesmo metabólitos, né? Ele ativa o que nós chamamos de metaborreflexo, ou seja, esses metabólitos fazem um reflexo, estimula a atividade simpática, você tem o seu coração, os suas arterias e suas vênulas respondendo a esse sistema. No caso do coração especificamente, você tem o que? A frequência cardíaca e a contratividade cardíaca, o que faz com que você tenha um volume de ejeção e um débito cardíaco positivo. Isso faz com que você tenha uma pressão arterial, vamos dizer assim, normalizada, né? Mas isso é muito associado com o tônus da artéria. Vamos imaginar então que o seu coração está empurrando o seu sangue, mas a sua artéria, a sua microarteríola resiste em dilatar. Ela fala assim, não, eu vou ficar contraída. Se ela ficar contraída lá no finalzinho do seu leito vascular, você terá o quê? Você terá um aumento da resistência vascular periférica. Como reflexo, a pressão sanguínea sua aumentará. E essas arteríolas, microarteríolas e o sangue em si, depois de trocar o oxigênio pelo gás carbônico, fazer o que nós chamamos de troca gasosa, ele volta de novo para a sua circulação, caindo no seu átrio direito, que cai no seu ventrículo direito, que manda esse sangue para o pulmão para fazer a troca gasosa, né? E aí você tendo a troca gasosa, esse seu sangue, que anteriormente era um sangue rico em CO2, volta, cai no átrio esquerdo, depois cai no ventrículo esquerdo, e o ventrículo esquerdo ejeta ele para fazer essa circulação. E esse sangue leva primariamente o oxigênio, mas ele leva nutrientes, fatores de crescimento, hormônios, leva tudo para o seu corpo, né? Então o coração em si é um músculo oxidativo que você deve a todo custo conservar. Porque no momento em que seu coração tiver problemas e ele parar de funcionar ou parar de contrair, né, é diferente de um atleta que para de correr, né? O seu coração, quando ele para de contrair, você simplesmente morre, né? Então aqui você tem, né, o seu coração, as suas fibrilhas contraindo, actina, miosina, né? E aqui você tem o cálcio sendo liberado do retículo sarcoplasmático. Esse cálcio ele pode entrar num sistema de bomba de sódio e potássio, uma troca de sódio e potássio, mas também pode só de cálcio, perdão, mas também ele pode entrar pelo canal de cálcio tipo L, né? E aí ele é acumulado aqui no retículo sarcoplasmático, e esse cálcio no retículo sarcoplasmático, quando você provoca a excitação, vai ser liberado para catalisar a ligação miosina-actina e junto com o ATP, que é quebrado aqui bem nesse meinho, gerar energia, ou seja, calor, via enzima ATPase, para que você possa processar a contração muscular. Você faz o encurtamento da unidade sarcomérica e aí você faz o que? O músculo contrai e ejeta o sangue, seja para o seu pulmão, seja para a circulação sistêmica. E aí tudo está transcorrendo naturalmente, né? Então, tudo está meio que perfeito. Aqui você tem os diferentes tipos de músculo que você possui, né? O esquelético, que é esse aí que está no seu bíceps, no seu tríceps, no seu quadríceps, que você manda contra ele e contrai normalmente, né? Essa é uma fibra muscular, é um músculo também estriado. O seu coração é um músculo estriado, só que ele não depende da sua vontade, ele é autônomo, né? Controlado pelo seu sistema neuromoral. Ele tem essas estrias que são exatamente as unidades sarcoméricas, e ele tem uma característica assim, essencial, porque a descarga elétrica precisa propagar no coração para que a contração seja homogênea, né? E você tem o músculo liso. Onde o músculo liso fica? O músculo liso fica no seu intestino, por exemplo, né? Mas o músculo liso ele fica no seu vaso sanguíneo, na sua artéria.
E esse músculo liso, ele contrai e relaxa igual os outros músculos. O sistema é muito parecido, né? O cálcio mais o ATP. Por isso que você precisa, por exemplo, para essa contração, cálcio, trifosfato de adenosina e a excitação, que geralmente é o que? É um neurotransmissor. O fato é que quando o seu músculo cardíaco contrai, as suas artérias tendem a dilatar. Se a sua artéria contrai, a sua pressão aumenta. Outro dado interessante é que acontece fibrose nesse tecido e quando a gente envelhece, a gente tende a aumentar a fibrose nesse tecido, você vai ter o quê? Você vai ter um enrijecimento da artéria. E esse tanto o coração, tanto o músculo do seu coração quanto o músculo liso da sua artéria, eles também podem sofrer anabolismo. Vocês já viram, por exemplo, um atleta que vai numa academia e faz musculação, fica com aquela massa muscular grande? Então, seu coração pode ficar musculoso, quer dizer, ele já é puro músculo, né? Mas ele pode aumentar o volume. Assim como a sua artéria também pode aumentar o volume. Ao aumentar o volume, o seu coração vai fazer o quê? Ele pode aumentar o volume exatamente de acordo com o substrato metabólico e o tipo de metabolismo que ele faz. Vocês já viram no câncer, por exemplo, que o câncer ele escolhe ser glicolítico anaeróbio, e isso é uma escolha de combustível para ele utilizar, e que o fato dele ser glicolítico anaeróbio faz com que ele tenha um aumento de velocidade de proliferação ou crescimento, o que nós chamamos de hipertrofia. O seu músculo vascular também pode sofrer o que nós chamamos de hipertrofia. Ele sofre a mesma coisa que o seu câncer sofre. Ele pode ter um aumento de HIF1-alfa, o fator indutível por hipóxia, e gerar uma hipertrofia nessa musculatura do vaso, que é uma musculatura lisa, que teoricamente tem que ter uma espessura padrão. Quando você começa a ter esse aumento de espessamento, ela acontece geralmente por processo inflamatório ou por hipóxia. Então, quando acontece esse espessamento do seu vaso, ele começa a espessar, mas o seu vaso não fica grandão para fora, ele fica grandão para dentro. E o que ele faz? Diminui a luz do vaso. Quando diminui a luz do vaso, lembra que o volume de seu sangue vai passar ali dentro. Então, à medida que o volume do vaso diminui, ele aumenta o quê? Ele aumenta a sua pressão arterial. E essa hipertrofia da camada muscular, nós chamamos de hipertrofia de íntima média. E nós medimos isso com o ecodoppler de carótida, por exemplo, exatamente para avaliar se está havendo uma hipertrofia do seu vaso. Se houver uma hipertrofia do seu vaso, a gente entende que você está tendo um início de aterosclerose. Se o seu coração começa a aumentar de tamanho, a gente começa a imaginar que o seu coração está fazendo glicólise anaeróbia por algum motivo. E que se isso continuar desse jeito, você terá uma hipertrofia cardíaca que pode culminar numa diminuição da oxigenação do tecido, que pode culminar num infarto no miocárdio. Então o seu coração é um músculo, que pode ser um músculo como se fosse um atleta aeróbio, funcionando perfeitamente sem aumentar o volume. Se depende do substrato que você fornece, ele pode aumentar o volume, ele pode hipertrofiar e ele pode também fazer isso por falta de oxigênio. Assim como o seu vaso também pode sofrer anabolismo, a íntima média pode sofrer anabolismo e aí você tem a consequência metabólica no seu coração. Basicamente, né? O seu coração funciona nesse tipo de reação. Isso aqui na verdade é um músculo esquelético, né? Mas ele serve de exemplo. Então a actina e a miosina, elas se ligam, né? A cabeça da miosina se liga na actina e ele vai mudando de posição, fazendo com que haja o encurtamento da unidade telomérica. O que acontece aqui? O ATP é quebrado, o trifosfato de adenosina é quebrado com o papel de uma enzima chamada ATPase. O cálcio ele está aqui junto catalisando a ligação. Veja essa bolinha roxa aqui, nessa bolinha roxa é o cálcio, né? Essa azulzinha, verdinha aqui é o fosfato. E aí você quebra o trifosfato de adenosina mais o cálcio, você gera difosfato de adenosina. E aqui você tem o que? A conexão da miosina com a actina.
E aí você tem o que a gente chama de movimentação proteica, fazendo com que você tenha encurtamento da unidade sarcomérica, que vai culminar em conjunto, né, todo mundo fazendo a mesma coisa, na contração do seu músculo estriado cardíaco. E isso vai fazer com que você tenha, num nível de contração ótima, num nível de ATP ótimo, nível de cálcio ótimo, o seu pico máximo de força, né? Se você refazer esse ATP, você continuará contraindo e relaxando esse seu músculo eternamente. Se por um motivo você não tiver esse ATP de forma suficiente ou faltar cálcio, por exemplo, essa contração será insuficiente. Evidentemente que o seu corpo terá que se adaptar a essa alteração. Então o seu coração funciona dessa forma. Então o processo todo do coração, se vocês quiserem melhorar o desempenho cardíaco, você vai ter que investir no que nós chamamos de geração de ATP no coração. E se você quiser trabalhar na circulação sanguínea, aí nós teremos que trabalhar na disfunção endotelial e na resistência vascular periférica. Existem vários fatores que fazem vários fatores ligados a essas mudanças, né? Aqui você tem a cabeça da miosina ligando na actina, aqui você tem a troponina, né? E aqui você tem o ADP, né? E o cálcio é um cofator da ligação. Então, faltou ATP, faltou cálcio, evidentemente que a contração será insuficiente. Então, os níveis de cálcio aumentam no seu citoplasma, que é chamado citossol. O cálcio se liga à troponina, o complexo troponina-cálcio afasta a tropomiosina, e aí que é o sítio de ligação da miosina e actina, e a miosina e a actina vão se ligar, completando o movimento de contração muscular ou força. É uma espécie de ganchinho que se move, né? E o filamento de actina se movendo encurta a unidade telomérica, fazendo com que você tenha contração muscular. O que é tudo muito simples, né? Do ponto de vista metabólico, a contração muscular é como quando você fecha a mão. E você vai lá, fecha a mão, abre a mão, fecha a mão, abre a mão. É o que o seu coração faz o tempo inteiro. Só que não controlado pela sua consciência, controlado pelo sistema nervoso autônomo. Não pode faltar, se o seu coração for trabalhar direitinho, não pode faltar nada, nem cálcio, muito menos ATP, né? E aí o ATP, como ele é gerado na mitocôndria, ele precisa de oxigênio, precisa de cofatores fundamentais e também do substrato para geração de energia. E é o que nós vamos falar nessas próximas 3 aulas. Essa aula de hoje é uma aula para mostrar exatamente isso. A contração muscular que acontece no seu coração aqui, nas fibras musculares, né, é muito associada à função dessa organela aqui, que é uma mitocôndria. E essa mitocôndria, ela pode virtualmente pegar qualquer substrato e fazer energia. E o que ela faz? Ela principalmente refaz o trifosfato de adenosina no seu corpo. Mas para ser conectado na actina-miosina e para refazer o ATP que você está gastando lá, você precisa da fosfocreatina. Mas você precisa também da fosfocreatina para liberar o cálcio no retículo sarcoplasmático. O que acontece também pelo estímulo elétrico e que acontece também em termos de aumento de cálcio intracitoplasmático pela bomba de sódio e cálcio, né? Onde entra cálcio, sai sódio. Então entra uma molécula, um átomo de cálcio, sai 3 átomos de sódio. E aqui você tem um exemplo interessante, onde você tem a cadeia de transporte de elétrons em sintonia com o ciclo de Krebs. E esse ciclo de Krebs está em sintonia com a beta-oxidação. E a beta-oxidação está em sintonia com o transporte de ácido graxo na sua célula. Mas esse ciclo de Krebs também está em sintonia com a glicólise anaeróbia, porque o seu coração faz glicólise anaeróbia. É o que acontece no citoplasma. Só que quando ele gera o piruvato, entra tudo na mitocôndria e faz acetilcoenzima A. E o que sobra? Nada. Nem o esqueleto de carbono para biossíntese. E aí essa acetilcoenzima A entra no ciclo de Krebs, faz o NADH-FDH2, que você usará na cadeia de transporte de elétrons para refazer o seu trifosfato de adenosina. Essa energia você transportará para as fibras actina-miosina via fosfocreatina, mas está pronto, né? Aí a sua contração está perfeita, né?
Então, o seu corpo, o seu coração, ele utiliza todos esses cofatores para fazer uma contração adequada. Vamos imaginar assim, faltou cálcio. Se faltar muito cálcio, a contração muscular será deficitária. Faltou creatina. A contração muscular será deficitária. A sua cadeia de transporte de elétrons pode ser por falta de cobre, pode ser por falta de ferro, pode ser por falta de coenzima Q10 que fica aqui, ó. Não vai ter problemas de refazer seu ATP, né? O seu ciclo de Krebs não está rodando porque falta vitamina, né? A B1, a B2 e a B3 e a biotina, que são os mais importantes. Não tem ou está em falta, o ciclo de Krebs rodará de forma imperfeita. Automaticamente a cadeia de transporte de elétrons fará ATP de forma insuficiente. Automaticamente a contração actina-miosina será insuficiente. Vamos pensar na beta-oxidação. A beta-oxidação, você pega um ácido graxo, joga para dentro da sua mitocôndria e corta em pedacinhos de 2, que é acetilcoenzima A. Faltou B3, faltou B2, faltou carnitina, isso não acontecerá de forma perfeita. Faltou B5, aí nem se fala, porque a coenzima A é importante para todo o metabolismo energético. Aí você começa a pensar assim, bom, então quando faltar a carnitina, o meu músculo pode usar, por exemplo, uma glicose. Pode. O seu músculo usa a glicose como fonte de energia sim, mas aqui é um GLUT4, então você precisa de insulina. Já pensou se você tiver resistência à insulina, né? Esse GLUT4 não funcionará de forma perfeita. E olha que legal, né? Se você tiver falta, por exemplo, de insulina ou resistência à insulina, entrará menos glicose na sua célula. Automaticamente o seu cardiomiócito terá uma capacidade menor de fazer ATP. A exoquinase, que é aquela primeira enzima que faz parte da glicose anaeróbia, precisa de magnésio. Mas para você transportar energia, você precisa de magnésio. Automaticamente, então, você precisa de magnésio para você usar a glicose como fonte de energia, mas também para você transportar a energia de onde ela é gerada, na forma de fosfocreatina, para a sua actina-miosina se contrair, né? Outro dado interessante é que você pode abrir o canal de cálcio tipo L e entrar cálcio demais. Isso vai gerar arritmias. O magnésio diminui essa entrada. O que não pode faltar? Oxigênio. Se faltar oxigênio, a sua mitocôndria não vai trabalhar de forma perfeita. Mas aí o seu cardiomiócito precisa de energia. Onde é que ele fará energia? Ele começará a usar outras fontes de energia. Uma fonte de energia bastante interessante é quem? A glicose. Então o seu cardiomiócito, quando faltar oxigênio, ele fará ATP somente nessa via da glicose anaeróbia. Aí ele vai gerar uma coisa que você vai transportar para um monte de local que não só no câncer. Mais ou menos um efeito Warburg, né? Que a glicose anaeróbia fazendo o piruvato, aí como acontece uma estase no metabolismo mitocondrial, esse piruvato não vai fazer acetilcoenzima A, esse piruvato vai fazer o quê? Lactato. E aí quando você tem um infarto, não é que você dosa a desidrogenase lática no indivíduo, por quê? Porque a membrana do cardiomiócito foi lesada e como ele estava fazendo muita glicólise anaeróbia, a nossa famosa desidrogenase lática estava aumentada, então você tem um aumento da desidrogenase lática no tecido. E aí você pode ter vários marcadores de risco associado a rompimento da membrana do cardiomiócito ou mesmo a troponina T associado à quebra ou desestruturação das suas miofibrilas. Então a gente tem esse metabolismo que tem que estar perfeito. Então essa linha metabólica tem que ser 100% correta, 100% perfeitinha, zeradinha, né? Não pode faltar oxigênio, não pode faltar os cofatores que eu falei. Mas existem mais cofatores? Claro que existem, não são os únicos. Vamos pegar, por exemplo, um cofator legal aqui, ó, no seu retículo sarcoplasmático. Imagina assim que o cálcio vai entrar aqui normalmente pelo hormônio calciotrófico também, né? Então a vitamina D, assim como o paratormônio, eles são fundamentais para que entre cálcio. Mas se entrar cálcio demais, o cálcio limitará o metabolismo da mitocôndria. Como no câncer, o cálcio, tanto em falta quanto em excesso, podem causar problemas metabólicos.
E eles fazem isso em estudos relacionando o PTH com problemas de produção de energia no seu tecido, no seu coração. Oxigênio, né? O oxigênio não pode faltar nunca, né? Mas aqui no seu retículo sarcoplasmático ainda, você tem o canal que libera cálcio aqui, né? É um canal que nós chamamos de canal IP3. Esse canal IP3, ele depende de inositol, mas ele também depende para a abertura da selenoproteína N, então ele depende de selênio e depende de inositol. Quando você ingere inositol, essa liberação de cálcio é mais perfeita, mas a captação de cálcio é mais perfeita. Serão perfeitas se você tiver ATP. Se você não tiver ATP, essa liberação de cálcio será insuficiente. Se você tiver diminuição de produção de ATP, o seu retículo sarcoplasmático funcionará de forma não adequada. Isso pode causar uma estase metabólica no seu cardiomiócito. Legal, meninas e meninos? Essa é a nossa aula introdutória sobre coração. Coração é aquele atleta aeróbio que não para nunca, é um músculo aeróbio que nunca para. O dia que parar, você morreu, né? Ou você morrerá. E aí o metabolismo é um equilíbrio fino. O coração, tudo bem que o coração aguenta muito tranco, né? Mas ele vai sendo degradado com o tempo à medida em que você tiver falta de nutrientes, falta de magnésio, falta de B1, falta de B2, falta de B3, falta de carnitina, falta de cálcio, né? Falta de creatina. E esse equilíbrio tem que ser mantido. E o oxigênio tem que chegar. E a gente sabe que com o processo de envelhecimento, você tem, por exemplo, mais rigidez da artéria, a capacidade dilatatória, inclusive da sua coronária, diminui, a reserva de fluxo coronariano diminui. Se você tiver problemas de hemoglobina, né, déficit de hemoglobina, você vai ter menos oxigenação. Então você tem mecanismos de adaptação também. E seu coração pode se adaptar para uma hipertrofia, seu coração pode usar outros mecanismos para geração de energia, né? E o que leva você a atingir o metabolismo cardíaco perfeito é você fornecer os substratos na quantidade adequada, é você fornecer as coenzimas na quantidade adequada, é você ter as enzimas na quantidade adequada e o oxigênio na quantidade adequada também. Legal? Meninas e meninos, essa foi a aula introdutória, eu chamo ela de aula número 1, mas para mim, para vocês, é a aula de número 0. É quando começa o nosso estudo de coração. E depois a gente vai derivando disfunção endotelial, hipertensão arterial, aterosclerose e por aí o nosso mundo vai rodando e circulando. Legal, meninas e meninos, muito obrigado pela atenção e até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.